E essa é a confusão que as pessoas têm feito com muita frequência, especialmente nesse momento em que Flamengo e Palmeiras duopolizaram o futebol brasileiro. Eu vejo nos trending topics do Twitter o tempo todo, muita gente falando de fair play financeiro, querendo colocar um sistema de fair play financeiro como se ele fosse barrar o Flamengo e o Palmeiras de contratar. E na realidade não é isso que faria um sistema de fair play financeiro, né? Porque esses dois clubes, eles estão contratando e estão pagando. Então, assim, se tivéssemos um conjunto de regras de fair play financeiro que fosse parecido com o da La Liga na Espanha ou com o da UEFA na Europa como um todo, o que diria? Seria mais ou menos, olha, você não pode ter um prejuízo acima de tanto, você não pode se endividar acima de tanto, você coloca um conjunto de regras para estimular a responsabilidade. Você não pode gastar o que não tem, né, Capel? Não pode gastar o que você não arrecada. Essa é a lógica do fair play financeiro. Palmeiras e Flamengo, pelo que a gente entende, estão gastando o que arrecadam. Exatamente. E a gente precisa de um fair play financeiro, porque tem muito adversário que tenta acompanhar o ritmo desses dois clubes, não consegue, está se endividando perigosamente, e em algum momento vai quebrar, ou chega muito próximo disso. Quando falam em quebrar o futebol, a gente sabe o que é, não é que vai fechar as portas e falir, né? São associações, mas vão se endividar tanto que vão ter que começar a vender jogador desesperadamente, eventualmente cai para a segunda divisão, perde competitividade. É assim que a gente sacrificou os nossos clubes. Então saibam, a gente precisa de um fair play financeiro para que o sistema fique mais responsável, mas não para barrar Palmeiras e Flamengo, porque não é para isso que serve um sistema dessa natureza. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio Geral TV na área. Muitos antes pedem um fair play financeiro, mas nem sabem o que isso significa. Vamos debater sobre esse tema. Rede Globo e Flamengo, cada vez mais afastadas em relação à TV aberta. Metas batidas em relação a premiações nesse ano de 2022, isso é muito bom para o bolso do Flamengo. Flamengo versus Palmeiras, time reserva ou titular? Gabigol não treinou por dores nas costas, treinou em separado, mas acredito eu que não seja dúvida para essa partida de domingo. E Flamengo versus São Paulo. O Flamengo vai jogar segunda em casa, graças a Deus. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, baixe o aplicativo do OneFootball, porque lá você curte a Bundesliga de graça e ao vivo e ainda confere os melhores momentos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E eu chego a achar engraçado e bizarro ver vários torcedores de outras torcidas pedindo fair play financeiro sem nem saber o que é isso, né? O Flamengo, depois da última janela aí de transferência, que contratou Cebolinha, contratou Vidal e etc., as outras torcidas ficaram malucas e começaram a pedir desesperadamente o fair play financeiro. Mas como vocês viram no começo do vídeo, o fair play financeiro só ia distanciar mais o time do Flamengo dos outros clubes. Até porque o Flamengo gasta o que arrecada. O Flamengo tem uma arrecadação de mais ou menos 1 bilhão por ano. E por isso o Flamengo sim tem condições financeiras, tem uma saúde financeira para poder ir no mercado da bola e fazer contratações de até mesmo 80 milhões de reais, 60 milhões de reais em apenas um jogador. E aí os antes fazem o quê? Começam a arrancar o cabelo da cabeça e aí só resta mesmo ficar careca, né? Careca de tristeza e careca de inveja, de dor no cotovelo. O que foi explicado no começo do vídeo, resumidamente, simplesmente é o seguinte: o Flamengo se distanciaria dos outros clubes porque os outros clubes que estão gastando o que não tem, não poderiam gastar. Um exemplo, Corinthians. O Corinthians paga salários estratosféricos para os seus jogadores, fez contratações aí caríssimas, sendo que está devendo muito, muito, e não está arrecadando para isso, tá? E a gente pode pegar outros clubes como exemplo. A gente pode pegar até o exemplo do Cruzeiro, que cruzeirou demais, caiu para a segunda divisão, porque contratou um monte de jogador e não pôde pagar. Se compromete a pagar salários altíssimos e depois fica com o pires na mão, devendo a Deus e ao mundo. E o Flamengo, no caso do Flamengo e do Palmeiras, não é assim. Então, caso entrasse o fair play financeiro, o Flamengo e o Palmeiras iam abrir uma distância maior ainda do que os outros têm hoje em dia. Então, não valeria a pena para os outros clubes o fair play financeiro. Mas o desespero é tão grande que o pessoal pede até mesmo o que não sabe. Queria saber a sua opinião, coloca nos comentários. É a favor ou não do fair play financeiro? Eu sou a favor, meu time paga as dívidas e é sadio financeiramente. O que ele gasta porque ele arrecada, para mim, é uma boa. Tomara que essa campanha aí se eleve a níveis de ser aprovado o fair play financeiro. E falando agora sobre o partidaço que vai ser domingo, Palmeiras versus Flamengo, partida que a gente vai jogar fora de casa, e o Dorival tem algumas dúvidas, né? Dentre elas o Gabigol, que treinou em separado com dores nas costas, mas a princípio não causa ali nenhum problema para essa partida de domingo. Ainda não é dúvida para essa partida de domingo, mesmo com esse problema nas costas. Mas o Dorival tá com um questionamento, né? Será que ele vai com o time titular?
porque é uma decisão? Será que ele continua com a mesma estratégia de botar o time reserva no Campeonato Brasileiro? Será que ele vai misturar o time? Coloca a sua opinião aqui nos comentários, por favor, e vamos resenhar sobre esse tema, né? Vamos começar falando especificamente sobre o Gabigol. A NGB News flagrou ele saindo de uma festa, né? Mas ele estava ali no seu momento de folga, se apresentou normalmente no Ninho do Urubu, sendo que a questão é a seguinte, ele se apresentou com dores nas costas, treinou em separado, sendo que o próprio coluna do Flamengo falou que ele não é dúvida para essa partida de domingo. Então eu colocaria sim o Gabigol, colocaria ali um time misto para essa partida, né? Um time com... Se o jogador que é titular falar, pô, tô apto, tô bom para ir, se a parte de fisiologia falar, não, beleza, eles estão descansando bastante, só estão jogando as Copas, dá para eles irem. Então quem falasse para mim, ó, tô apto para ir, eu colocaria para jogar. Quem tivesse condições, que não teria algum problema assim de lesão, eu colocaria para jogar. Então eu acredito que nem todos os jogadores vão estar 100%, eu colocaria ali a maioria que pudesse, que tivesse condições. Queria saber a opinião de vocês, por favor, coloque nos comentários, porque é uma partida decisiva. Na minha opinião, o Flamengo ganhando ainda dá um fôlego aí para esse Campeonato Brasileiro, diminui a distância para 6 pontos, e aí a gente vai ter aquele final de campeonato espetacular. Porque se a gente for comparar as tabelas, o Palmeiras nesse segundo turno tem uma tabela mais difícil. Contra adversários de mais alto padrão, a maioria dos jogos ele vai jogar fora de casa. O Flamengo, o único jogo que ele vai jogar fora de casa com um time de alto padrão é agora, contra o Palmeiras. O restante ele pega tudo no Maracanã. Inter é no Maracanã, Atlético Mineiro é no Maracanã, entre outros. Então eu acredito que o Flamengo vencendo vai ganhar um fôlego bom, e o Palmeiras já passou por isso em 2009, então já sabe, né, quando o farol de milha tá ligado do Flamengo atrás deles, eles já tiveram uma experiência ruim em 2009, e tomara que essa experiência se repita nesse ano de 2022. Não esqueçam, time titular, reserva ou mistão, coloque aqui nos comentários. Nação Rubro-Negra falando sobre transmissões de jogos do Flamengo em TV aberta. Rede Globo divulgou aí a tabela até a 32ª rodada, né, tá lá no site deles, e infelizmente são pouquíssimos jogos que a gente vai poder ver pela TV aberta. A maioria será em pay-per-view. Esse domingo agora vai ser em TV aberta, Flamengo e Palmeiras, o que não aconteceu no primeiro turno, né? No primeiro turno foi só em TV fechada. A questão é a seguinte, o Flamengo perde sim, e perde uma grana boa por não estar passando em TV aberta. Mas ali, ao contrário disso, a Rede Globo fica muito feliz de poder passar quase que com exclusividade o Flamengo no Premiere. E com isso ganhar em relação às assinaturas do Premiere, né, do pay-per-view do Campeonato Brasileiro. É uma situação que me incomoda. Isso por quê? Porque o Flamengo perde um dinheiro bom, porque quando passa em TV aberta o dinheiro é muito alto, que é cedido ali aos clubes. Em TV fechada os clubes dependem ali das assinaturas. E uma outra questão, que é o principal na minha opinião, sacanagem com os torcedores que moram em lugares ali que não chega nem a TV a cabo, que ele às vezes só tem a Rede Globo para poder ver, e a Rede Globo cada vez mais escanteia o time do Flamengo. Aí muita gente reclamava, né, que, poxa, tinha que ser todos os jogos na Rede Globo. Só que a Rede Globo agora está com essa nova estratégia de priorizar, botar o Flamengo, porque sabe que a massa rubro-negra vai comprar em peso o pay-per-view no canal Premiere. Aí fica complicado. Para mim, não tem diferença. Eu vou conseguir assistir, ou eu vou pro jogo, ou eu vou ver de casa, porque eu tenho Premiere, mas quem não tem? Eu não penso só em mim, eu penso na maioria da torcida rubro-negra. Somos 50 milhões de torcedores. Vocês acham que 30 milhões têm acesso? Negativo. São alguns milhões que têm acesso ao pay-per-view. Então, queria muito que a Globo voltasse, faça um apelo para a Rede Globo, voltar a passar os jogos do Flamengo na TV aberta, como era aí antes de 2016. Eram vários jogos na TV aberta. E vamos ver, né, se a Globo se mexe aí, se ela modifica, pelo menos até da 32ª até a 38ª, que ainda não foi revelado a tabela desses jogos. Vamos lá, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Uma coisa normal do mercado novo, os jogos passarem em Premiere, ou vocês acham que sim, a Globo deveria passar mais jogos de TV aberta por causa do público que a gente tem, que é gigantesco, né? Queria saber a opinião de vocês, por favor, não se esqueça de botar nos comentários. E agora vamos falar mais um pouquinho de finanças, né? Sobre as metas batidas pelo time do Flamengo nesse ano de 2022. Para quem não sabe, o Flamengo faz um planejamento todo começo de ano, colocando ali as metas orçamentárias. Um número X de valor de ingressos vendidos, um número X em relação a patrocinadores, um número X em relação a cotas ali de televisão e também um número X em relação a onde a gente vai chegar nos campeonatos que disputamos. O
Flamengo sempre coloca a meta ali de chegar na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e terminar pelo menos ali entre os 3 primeiros, ou os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Campeonato Brasileiro, isso aí é mais para frente, mas em relação às metas ali estabelecidas em campeonatos de mata-mata, Libertadores, também Copa do Brasil, o Flamengo já conseguiu arrecadar 56 milhões de reais somente em relação à premiação. E o Flamengo passando para a final e ganhando aí os 2 campeonatos, é uma hipótese ali meio remota, né? Porque é difícil, não lembro de um time que ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Se aconteceu, foi bem raro. Eu acho que o Palmeiras, né, no ano passado, se eu não me engano, acho que ele ganhou o Brasileiro. Não lembro, acho que foi a Copa do Brasil. O brasileiro quem ganhou foi o Galo. Então, é difícil isso acontecer, é bem raro. Mas caso isso aconteça, o Flamengo ganhando a Libertadores também a Copa do Brasil, a gente consegue bater aí 120 milhões de receita. E a nossa meta era menos da metade disso. Então, estou muito feliz, estou satisfeito. O Flamengo também está satisfeito, né? A parte ali financeira do Flamengo, metas batidas, e tomara que essas metas aí sejam muito mais batidas do que estão sendo, né? Eu digo a gente chegando à final, se Deus quiser, e se Deus quiser também, conquistando aí algum ou os 2 títulos de mata-mata. Estou muito feliz, Flamengo feliz, nação feliz, e aí a gente pode chegar no mercado da bola e fazer contratações como a gente tem feito, né? Com um patamar de clube europeu. E foram sorteados os mandos de campo e as datas para esse jogão que vai ser na semifinal da Copa do Brasil, Flamengo versus São Paulo. Que jogão que será. Flamengo, graças a Deus, nesse sorteio que teve, conseguiu cair segunda partida no Maracanã. Então, primeiro jogo fora de casa, semana que vem, contra o São Paulo, dia 24/8, às 9h30 da noite. Então vai ser aquela partida televisionada, né? Então a gente já pode garantir que o Flamengo vai passar na televisão no jogo de ida e também no jogo de volta. O jogo de volta será no dia 14/9, no estádio Mário Filho, às 9h30 da noite. E aí, gostaram? Tá bom, né? Cair a segunda partida dentro de casa tá bom demais. Tem um amigo meu que tem um canal do São Paulo, vou ver se a gente consegue marcar para fazer algum debate, alguma resenha legal, mas ele mesmo já falou, cara, vai ser difícil para parar o Flamengo, vocês embalaram de novo, mas já lembrei a ele que futebol é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer. São 2 grandes clubes, mas sim, o Flamengo tá vindo aí num momento bom. E aí, vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Brasil. Boa sorte ao nosso Mengão. E gostei muito desse sorteio. É muito bom cair a segunda partida dentro de casa. Vocês imaginem a festa que a nação rubro-negra vai preparar. E não festa de já ganhou, não. É festa porque todo jogo para a nação rubro-negra é uma festa. E eles fazem ali um espetáculo ímpar no planeta Terra. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Tenham um bom fim de semana. Não se esqueçam.